Existia na década de 1990 ou início dos anos 2000, se eu não me engano, um programa chamado Provocações, onde quem comandava o programa era o Abu Janra, né? Ele é roteirista, ator, enfim. Possivelmente você deve ter já visto esse programa, recortes, né? Tem muita coisa na internet desse programa ainda. O programa era muito interessante porque ele entrevistava todo tipo de pessoa, desde famosos até desconhecidos. Eu lembro de uma entrevista dele com um morador de rua, um coletor de lixo, enfim, tudo. E eu estava lembrando disso, desse programa Provocações, e aí eu tô aqui, né? Tô aqui na beira do rio, né? Na cidade de Piracicaba. Como eu sou um cara da capital, estou aqui há 4 anos nessa região, não em Piracicaba, mas na região. Então a gente com o celular na mão sempre fica meio querendo saber o que está acontecendo. Mas está tranquilo, Estou aqui, trouxe meu microfone, mas não estou com muito equipamento, então vai ficar um vídeo bem amador. Eu acho que talvez essa seja a proposta desse vídeo aqui. Então, retomando esse programa, o Abu Janra, dentre tantas perguntas, fora ali meio que parece fora de contexto, mas ele sabia exatamente o que estava acontecendo, ele perguntava para o entrevistador o seguinte: o que é a vida? Essa era a pergunta mais emblemática do programa, né? Em algum momento, às vezes, logo um pouco depois do começo, ou lá para o final, vinha essa pergunta. Então é como se eu estivesse sendo entrevistado e do nada ele vira e fala, ou no final ele fala: Amaro, o que é a vida? A maioria respondia de sopetão, pouca gente reflete profundamente sobre isso. Então alguns respondiam o que vinha na mente na hora, e alguns tentavam responder diante daquilo que tinham estudado, diante daquilo que tinham lido sobre, enfim, feito algum tipo de reflexão. Então, uma das respostas, ou um dos momentos mais marcantes desse programa, foi quando um dos entrevistados era o filósofo Clóvis de Barros. Tem palestras, e eu nunca li livros dele, porém tem palestras, recortes dele muito bons. Mas naquele momento ali, sei lá, anos 90, anos 2000, foi bem interessante, porque ao se deparar com essa pergunta do Abu Janra, o que é a vida, ele, sem titubear, ele começou a responder uma resposta filosófica com a física, se eu não me engano, umas questões do átomo, do cosmos, essas coisas todas. O que é a vida? A vida é uma condição de energia que busca mais energia. Potência em busca de potência. Clóvis, o que é a vida? Intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. Clóvis, o que é a vida? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. Aí o Abu Janra desiste. Ele desiste porque, pelo que eu me lembre, o Clóvis tenta ir por um caminho da metafísica, enfim. E aí o Abu Janra fala: não, começou a ir para a metafísica. Resumindo, o Clóvis, que é um filósofo, ele não conseguiu responder essa pergunta sobre o que é a vida diante de um outro homem baseado em Nietzsche, como era o Abu Janra, que simplesmente, de forma resumida para a gente entender o contexto do vídeo, acha que a vida é só uma finitude. Cada dia que a gente vive, estamos indo em direção à morte. O que, pela lógica, principalmente biológica, é isso. Cada aniversário, cada coisa que a gente vive, cada dia que a gente vive, a gente está indo em direção à morte. E
Para Nietzsche é como se a vida fosse basicamente só isso. A questão que fica para mim e para você aqui é o seguinte: e para nós, para você, o que é a vida? A maioria de nós hoje vive não muito diferente do que uma família de urso, assim. O que uma família de urso quer? Sei lá, uma caverna, dormir, ainda mais bastante, né, num tempo frio, algum tipo de entretenimento, se alimentar e procriar. Procriar tem começado a falhar aí a humanidade com essa parte, né? Acho que essa parte tá um pouco falha aí. Mas é isso. E aí, para um urso, para uma família, sei lá, leão, uma família de gambá, não há nada além disso do que se alimentar, caçar, procriar, proteger a prole. Nada mais do que isso. Porém, ter essa visão de mundo, às vezes sem querer, nietzschiana, pode gerar em nós um vazio e até uma angústia, que não é de todo ruim, porque se a gente não se angustiar com as coisas, se a gente não sentir culpa por algumas coisas, se a gente não passar por algum tipo de sofrimento, de dor, experimentar, às vezes, estar próximo da morte, às vezes a nossa ou de alguém próximo, sempre nos faz refletir sobre a vida. Quando a gente vai visitar alguém no hospital, a gente sai de lá e fala, acho que eu estou precisando me cuidar, ou acho que eu estou precisando agradecer um pouco mais sobre a vida. Quando a gente vai no velório de alguém, quando a gente participa ali, né, do sepultamento de alguém, a gente faz uma reflexão sobre a vida, não tem como, né? A gente sai dali e fala, caramba, uma hora sou eu, né? Ou, sei lá, a gente tem uma mãe, um pai que já está de certa idade, a gente tem uma avó e a gente às vezes não liga, não visita, a gente começa a se cobrar um pouco sobre isso, um pouco de culpa também. Então, essa angústia, essa culpa, essa dor, esse sofrimento, bem trabalhados, eles tendem a fazer com que a gente melhore. Você está entendendo o contexto aqui da coisa que eu estou refletindo com você? Para a gente poder falar sobre algumas coisas, mas sempre girando em torno dessa pergunta fantástica do Abu Janra, que deveria nos provocar muito mais sobre o que é a vida e como que a gente responderia a essa pergunta se tivesse um programa como esse. Eis a questão. Uma das propostas aqui, é claro que a gente refletir filosoficamente, mas que a gente pudesse fazer uma junção entre a filosofia, a psicologia e também a teologia um pouco. Porque por que a gente tem sentido um vazio existencial muito grande no momento da humanidade onde a gente basicamente tem tudo e sempre tem essa percepção de que não tem nada? Quem mora numa grande cidade não necessariamente precisa ser uma grande cidade. Se você pede uma pizza aqui em Piracicaba, que tem, sei lá, 500 mil habitantes, possivelmente ela não vai demorar meia hora para chegar na tua casa. Uma cidade como São Paulo, muito menos. Você tem diversos sabores, diversos preços. Se você quiser, você pode comprar um carro para pagar em 60 vezes, né? Se você quiser hoje, você pode... É muito difícil que você não arrume um trabalho, né? Talvez seja um pouco difícil arrumar um emprego dentro da tua profissão, com o teu currículo, essas coisas todas. Porém, não é difícil de arrumar um trabalho. Eu acredito que qualquer atacadista aí, qualquer grande empresa, qualquer almoxarifado, qualquer setor de limpeza, qualquer setor de... Não estou menosprezando, mas são construção, são setores que têm faltado gente que queira trabalhar. Então, se você tiver disposição, motivação de enfrentar esse tipo de trabalho, possivelmente você trabalha. Até mesmo de forma autônoma, né? Você pode arriscar comprar uma moto aí se você tem carta, você pode fazer um Uber. O que eu estou querendo dizer assim, quem quer trabalhar, dá para trabalhar. Talvez emprego, profissão, carreira, essas coisas sejam um pouco mais complexas, né? Hoje a gente tem remédio básico de graça, né? Remédio de dor de cabeça, você tem remédios básicos para dor no estômago, para determinados tratamentos. Você arranca um dente, você tem anestesia antes de dar anestesia, a pomadinha.
Você tem aí cirurgia, a gente tem tecnologia, no Brasil a gente tem um sistema como o SUS, tem aí os seus percalços, mas você consegue ser atendido geralmente, grande maioria, né, consegue ser atendido, enfim. O que eu estou querendo dizer assim, por mais que materialmente nós hoje tenhamos muito, a gente sente um vazio como se continuasse faltando. Antigamente você tinha que estudar naquela escola, você tinha que morar naquela cidade, você praticamente, se você era filho de sapateiro, você seria um sapateiro. Você teria 2 ou 3 opções no máximo para casar e constituir sua família. E hoje você tem aplicativos, você tem festas, você tem trabalho, você tem a rua, você muda de cidade, você tem internet, você tem uma gama de possibilidades de se relacionar. Então, tudo ficou expansivo demais em pouco tempo, a gente poderia dizer aí menos de um século. E será que as pessoas antigamente conseguiriam responder com clareza o que é a vida? Ou um pouco mais de substância e objetividade? Do que nós hoje. Se alguém te perguntasse do nada, no meio de uma entrevista onde você estava falando sobre você, sobre a tua profissão, sobre o que você faz, sobre quem você é, você toda feliz, todo feliz, e alguém te perguntasse do nada, mas e aí? O que é a vida? De uma grande preocupação com o futuro, de que parece que o tempo está escorrendo pelas minhas mãos, e aí a gente começa a chamar isso de ansiedade. E por outro lado, também ao se deparar com esse tipo de pergunta, sem ter uma resposta clara sobre isso, será que também eu não começo a perder o sentido da vida e começo a me perguntar o que é que eu estou fazendo aqui? E se eu estou indo em direção à morte, por que não antecipar isso? Ou olho para a minha biografia e para a minha idade e vejo que talvez eu esperava mais na idade que eu estou. Eu lá na adolescência, sei lá, quando criança, imaginava menos ou mais. E aí a vida adulta chegou e a conta não tá batendo, sabe? As minhas realizações com a minha idade, eu esperava mais. Isso vai me entristecendo, isso vai me decepcionando, isso vai me frustrando. E quem sabe aí, diante de tantas questões biológicas, sociais, psicológicas, eu também não entro nessa questão existencial da depressão. E aí eu me deprimo, né? Eu fico melancólico diante da vida porque parece que perdi o time. E olho para frente e não vejo mais nada, olho para trás, vejo coisas sem sentido. E isso vai me deprimindo. E aí a gente tem essas duas hastes dos transtornos de humor, tanto a depressão quanto a ansiedade, latejando na nossa vida. Por outro lado também, a gente pode pensar que, olhando para essa pergunta, o que é a vida, isso me inquieta de uma forma ensurdecedora. Eu começo a não conseguir narrar e isso mexe comigo, me provoca de uma forma muito latente, muito intensa. Porém, o que acontece é que eu vou atrás dessa resposta de forma voraz, com foco nas coisas materiais. E aí eu percebo que, sei lá, dá para correr atrás, dá para buscar. Só que eu vou todo desgovernado, eu vou todo emocionado, eu vou com as minhas estruturas psicológicas, às vezes de saúde, enfim, tudo desgovernado. Talvez isso cause em mim um estresse, de tentar buscar resultados, se admirar com as primeiras coisas que vou conquistando, mas querer mais, mas fazer isso de uma forma destrambelhada, afobada, e isso vai me gerando um estresse, uma coisa totalmente desgovernada, tudo com base nas questões materiais. E aí a gente tem um terceiro ponto aqui, né? Vindo a ansiedade, a depressão e o estresse. A gente vai percebendo como que refletir sobre uma pergunta como essa pode trazer algumas explicações, não que justifique, mas explique, sobre algumas coisas que a gente sente. E por que que se afastar de um certo ordenamento natural da vida
talvez algo parecido com isso, né? Aqui tem um ordenamento. O rio corre, ele não tem como descorrer. A árvore cresce, o pássaro voa, existe uma cadeia alimentar, existe um ciclo natural das coisas, onde a primavera entrega para o verão entrega para o outono entrega para a primavera, e isso se repete constantemente. Existe um ciclo das fases da lua, crescente, minguante, cheia. Existe os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Esses e tantos outros pontos na natureza, a gente pode mensurar e metrificar como se existisse uma ordem nisso tudo. Quando a gente olha o ciclo dos animais, cadeia alimentar, as coisas da natureza, é como se existisse de fato um ordenamento, né? Uma ordem nisso tudo. Como seres biológicos também que somos, a gente faz parte dessa natureza, correto? A gente faz parte disso. A gente está dentro desse movimento. O que faz com que também podemos pensar filosoficamente, claro, né? Não estou dizendo que a gente vai pensar isso matematicamente. Tive que mudar ali a posição porque já estava escurecendo demais. Então, o que eu estava refletindo com vocês é que existe um certo ordenamento na natureza, e nós, como seres também biológicos, quem sabe nós fazemos parte também dessa ordem de alguma forma. Então, da mesma forma que o Sol se põe para a Lua, as estações, uma cede espaço à outra, a gente poderia pensar também nas coisas da nossa vida. Se o Sol cede para a Lua, se uma estação complementa a outra, se faltar, a coisa vai ficar ruim. Algumas coisas que se movem na natureza, quando elas começam a entrar em extinção ou a acabar de fato, ela mexe com o ecossistema todo. E quanto eu e você? Será que não tem uma causa ou um porquê da gente existir? Será que não dá para pensar que também a gente faz parte disso, mas como um microcosmo? Se a gente pegar talvez 10 macacos, eles vão ter pouquíssimas diferenças se for da mesma espécie. 10 pássaros, né? 10 curió, 10 peixe-espada. Muito difícil que a gente consiga diferenciar um dos outros. Mas se a gente pegar 10 pessoas, elas são completamente diferentes. Será que, pensando nessa estrutura, a gente não deveria refletir também, não só sobre o que é a vida, mas também o que a gente está fazendo aqui, por que a gente existe, por que a gente nasceu em determinada data, por que determinada família, por que determinado bairro, cidade, país, por que estudamos determinada escola, por que cruzamos com determinadas pessoas, por que um certo tipo de um biotipo físico, por que certas características. Porque assim, se um curió e um peixe-espada eles têm essas características, é porque faz parte de uma estrutura dentro da natureza das quais eles participam e que tem a sua importância, uma cadeia alimentar, no ecossistema. E eu e você? Por que você nasceu nessa família? Por que você tem esses pais, talvez irmãos, tios, primos? Por que você nasceu nessa cidade, nesse bairro? Por que você estudou nessa escola? Por que hoje você trabalha nessa empresa? Por que você saiu da tua última empresa? Qual é o sistema, o ecossistema que talvez eu e você a gente não está percebendo? Por que hoje, nesse dia, dentre tantas coisas para fazer, você está assistindo esse vídeo aqui? Por que teve que cruzar com os teus olhos e fazer as sinapses no teu cérebro? Já pensou sobre isso? É claro que tudo isso gera uma provocação, que é o tema também desse nosso vídeo aqui, e que a gente sai de uma pergunta interessante, agora já em outro local, um pouco mais distante do Rio,
alguns locais históricos aqui da cidade. Olha lá ao fundo, né? Antigas fábricas aí de cana, enfim. Como eu disse, isso não é um vlog, né? Mas estou aqui. Então a gente começou ali com uma provocação sobre o que é a vida, que talvez a gente consiga responder primeiro, ou melhor, se a gente souber dizer por que a gente existe. Ou tentar entender isso, tentar se provocar para encaixar nesse ecossistema, que da mesma forma que uma girafa, uma manada de porcos, eles fazem sentido dentro de um ecossistema, mesmo sem ter a consciência da existência, né? Os animais, as árvores, os vegetais, os minerais, eles não têm consciência de existência. Eles não têm crise existencial porque eles não sabem que dia é hoje, não sabem que tem um boleto para pagar daqui a 5 dias, não tem cartão de crédito, não sabe se a comida que tem dá para 10 dias, 20 dias, enfim. Já nós que temos essa crise de consciência, de existência, talvez deveríamos começar a pensar o que é que eu estou fazendo aqui, por que é que eu vim, qual é essa espécie de ecossistema, e se existe um ordenamento, talvez alguém ordenou tudo isso. E aí, pensando nesse certo ordenamento, você pode colocar aí pela tua persistência, né? Ou pela tua ignorância, ou porque você é só implicante mesmo, né? Você pode dizer que tudo isso é obra do acaso e que essa reflexão não tem nada a ver. Mas talvez a gente poderia pensar que alguém estruturou toda essa mecânica. Alguém organizou todo esse sistema para que funcionasse com esse ordenamento. E que deveríamos buscar nessa pessoa, nesse criador de tudo isso, uma espécie de manual para aprender a viver nesse sistema. E mais do que isso, poder entender o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que você está fazendo aqui, qual é o objetivo da gente existir e qual é o propósito e a missão nossa aqui, porque a gente veio para acrescentar e para ser acrescentado, é como um quebra-cabeça. Faltou uma peça, fica legal, né? Eu e você somos uma peça, assim como um apanhado de flores, assim como um enxame de abelha. Só que a gente tem a crise existencial, a gente tem noção de tudo isso. Os animais não, os vegetais e minerais também não, como eu tinha dito. Isso faz da gente o que a gente chama de superiores no sentido racional da coisa. A gente consegue inteligir sobre a realidade. Fazer um vídeo como esse, fazer com que a gente reflita. Para que, entendendo que há um propósito, alguém pensou na gente para completar esse ecossistema e para ser completado por ele, a gente pode com clareza também, ao entrar nesse eixo, vamos chamar assim, mais vertical, né, um sentido mais para o alto, poder responder com clareza o que é a vida. Eu quero muito saber o que você achou desse vídeo, desse formato aqui fora, formato mais amplo, mais reflexivo. Se você entendeu, se você não entendeu, vamos bater um papo, comenta aí, coloca nos comentários o que você achou, o que você acha, o que você está percebendo, o que você está sentindo. Enfim, queria muito que você comentasse, né? Claro, se inscrever no canal, assistir os outros vídeos, dar o like ou dislike, enfim, mas eu queria muito saber o que é que você entendeu de tudo isso, só para saber se a minha fala está correta, se a reflexão está legal, se está muito confuso, se está muito claro. Então seria muito importante que você comentasse aqui, tá bom? Eu vou deixar aqui outros 2 vídeos aí para que você continue maratonando o canal. Um abraço!